Olá, a nossa aula de hoje é sobre substantivo. Vamos começar com a definição de substantivo. Substantivos são uma classe de palavras responsáveis por nomear seres, objetos, ações, sentimentos, lugares e etc. Eles são flexionados em gênero, número e grau e podem ser classificados conforme as características que apresentam. Vejamos. Existem 9 tipos de substantivos. São eles: próprio e comum, simples e composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato e, por último, substantivo coletivo. Vamos ver agora quais são as características de cada um deles. Vamos começar falando sobre substantivo comum e próprio. Substantivo comum é um tipo de substantivo que dá nome aos seres da mesma espécie. Podem ser animais, plantas, objetos. Só que os substantivos comuns, ele age de forma genérica. Ele fala de uma espécie em geral. Outra característica dos substantivos comuns é que eles são escritos com letra inicial minúscula, a não ser que eles venham no início de uma frase. Exemplos: pessoa, aluna, cachorro e escola. Quando eu falo cachorro, por exemplo, eu estou me referindo a uma espécie, de uma forma geral, de uma forma genérica. Eu não estou me referindo a um cachorro específico, eu estou me referindo a toda uma classe. Agora, os substantivos próprios. Substantivos próprios nomeiam seres específicos de determinada espécie e sempre de forma individual. Outra característica dos substantivos próprios é que eles são escritos com letra inicial maiúscula. Por exemplo, Paulo, Brenda, Bidu e Educarte. Quando eu falo Educarte, eu estou me referindo a uma escola específica. Então, eu consigo identificar de qual escola eu estou falando. Eu trouxe esse exemplo agora para vocês entenderem a diferença entre substantivo comum e substantivo próprio. Na primeira frase eu tenho: a cidade amanheceu cinza. O substantivo cidade, ele se refere a algo de forma genérica. Pode se tratar de qualquer cidade. Portanto, ele é um substantivo comum e, como não veio no início da frase, é escrito com a letra inicial minúscula. Na segunda frase nós temos: Conde amanheceu cinza. O substantivo conde está se referindo a uma cidade em particular. Por isso, o leitor ele vai conseguir identificar a qual cidade eu estou me referindo. Aí, portanto, é um substantivo próprio e por isso é escrito com letra maiúscula. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo: rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, vamos agora falar sobre substantivos simples e composto. Substantivos simples são aqueles formados por apenas um radical.
ou seja, são aqueles formados por uma única palavra. Vamos aos exemplos: gato, banana, caneta. Todos são substantivos simples, pois são formados por uma única palavra. Já os substantivos compostos são aqueles formados por dois ou mais radicais, ou seja, são aqueles formados por duas ou mais palavras. Vamos aos exemplos: cana-de-açúcar, que é formado por 3 palavras, guarda-chuva, formado por 2 palavras. Portanto, são substantivos compostos. Agora, nem sempre os substantivos compostos, eles vêm separados por hífen. Por exemplo, na palavra girassol, nós temos 2 palavras, gira e sol, só que elas vieram juntas, sem o hífen. A mesma coisa em paraquedas. Então, os substantivos compostos, eles podem vir separados pelo hífen ou não. Agora vamos falar de substantivos primitivos e derivados. Substantivo primitivo são aquelas palavras que não derivam de outras. Exemplo: casa, flor, pedra. Nenhuma dessas palavras derivou de outra palavra, portanto, elas são primitivas. Os substantivos primitivos, eles são responsáveis por dar origem a outras palavras, que são classificados como substantivos derivados. Portanto, substantivos derivados são aqueles que se originam de outras palavras. Vamos aos exemplos: casarão, que derivou da palavra casa; floricultura, derivou da palavra flor; e pedreiro, que derivou de pedra. Então, por elas terem se originado de um outro substantivo primitivo, elas são classificadas como substantivos derivados. Agora vamos entender o que são substantivos concretos e abstratos. Substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres que possuem existência própria, ou seja, não dependem de outros seres. Os substantivos concretos, eles podem designar seres do mundo real, como por exemplo, homem, cadeira e cobra, e também do mundo imaginário, como por exemplo, sereia, fantasma e saci. O que vai determinar um substantivo concreto é o fato dele não depender de outro ser para existir. Já o substantivo abstrato é aquele que depende de outro para se manifestar. Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Vejamos alguns exemplos. Velhice, que indica estado; amor, indica um sentimento; fome, indica sensação; bondade, indica uma qualidade. Então, todos esses aí são substantivos abstratos, porque eles dependem de outro ser para existir. Por exemplo, quando eu digo assim, aquele homem é muito bondoso. Então, bondoso depende de quem para existir? Do homem. O sentimento de bondade, nessa frase, depende do homem para existir. Portanto, bondoso é um substantivo abstrato. Vamos agora ver o que são substantivos coletivos. Vamos à definição. Substantivos coletivos são palavras que, mesmo no singular, indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Então, substantivo coletivo são palavras que, no singular, indicam um conjunto de coisas. Vejamos alguns exemplos. Alcateia é o substantivo coletivo que indica um conjunto de lobos. Enxame. Enxame é o coletivo de abelhas. Portanto, alcateia e enxame são substantivos coletivos, pois indicam um conjunto de coisas.